Oi, tudo bom, pessoal? Muito boa noite. Vamos entrando aqui. Muito boa noite. Segunda-feira, né? Mais uma segunda-feira. Essa é a quinta-feira consecutiva que eu estou aqui com vocês. E a convidada já está aqui, ó, na tela ao lado, Silviane Cury. E daqui a pouco eu vou apresentar ela um pouquinho. E algumas pessoas tinham me mandado mensagem perguntando assim: Paula, a comunidade vai tirar férias? A comunidade não vai tirar férias, tá? Não, não vai não. Então, segunda-feira que vem tem mais uma live, logo depois do ano novo tem mais uma live, e todas as segundas-feiras, às 19 horas, tem live. Então, tira esse dia da sua agenda, não marca ninguém. Pode ter certeza que vai ter uma live em dia santo, em feriado, dia nacional, qualquer segunda-feira às 19 horas nós vamos ter live. Esse é o nosso grande combinado, então eu espero que você esteja aqui. Porque tem pessoas também, né? Porque eu recebo muitas mensagens no WhatsApp ou no Instagram que me perguntam: Paula, nossa, a live da semana passada com a Fabiane estava fantástica. O que aconteceu que ela saiu do ar? O que aconteceu que ela saiu do ar é que ela fica disponível aqui para vocês no YouTube por alguns dias. E depois só fica disponível para quem adquiriu, quem se matriculou na comunidade Cuidador da Psique. Então, prepare-se, porque em janeiro eu vou abrir mais uma turma para você ter a oportunidade de entrar na comunidade Cuidador da Psique. E lá na comunidade, assim como aconteceu semana passada e vai acontecer essa semana, né? Nós estamos na nossa comunidade dialogando sobre o assunto e, né, a nossa convidada pode dar até alguns pitacos a mais offline, né, fora das nossas lives para vocês. Boa noite, Aline, boa noite, Nádia. Boa noite, pessoal que está entrando. Muito boa noite. Que bom que vocês já estão aqui. Então, eu quero apresentar a Silviane Del Ponte Cury. Vocês podem perceber que a convidada da semana passada tem um sobrenome muito parecido, né? Eu gosto de brincar que eu tenho muita sorte de ter pessoas ao meu redor que têm talentos fantásticos que eu não tenho, por isso que eu convido elas, né? E a gente não precisa ter todos os talentos mesmo. Nós precisamos conhecer as pessoas, ver o que elas têm de melhor, o que elas estão disponíveis para nos ajudar, ó, conhecer as pessoas, o que elas têm de melhor, o que elas estão disponíveis, né? São 3 pontos já. E a Fabiane quanto a Silviane são pessoas bem disponíveis, sempre foram muito disponíveis para mim, e são minhas primas de marido, né? São as primas do meu marido, e a gente tem esse contato. Isso, a Nádia comentando aqui. Silviane, você está conseguindo ver o chat, Silviane? Não. Não? A Nádia, ela já é do curso Cuidador da Psique, já tem um tempo. E ela entrou na comunidade Cuidador da Psique. E você lembra que você fez um bônus? Lembro. E ela, a Silviane maravilhosa, conheci através do bônus do curso Cuidador da Psique. Que bom, Nádia. E eu trouxe a Silviane até mesmo para responder uma pergunta que você fez no nosso Telegram, que é exclusivo da comunidade Cuidador da Psique. Você perguntou assim: Paula, você sabe alguma coisa sobre o termo pivotar? E eu não tenho a menor ideia do que é isso. Mas, se os membros da minha comunidade precisam desse tema, de uma resposta, fui lá e, sincronicamente, né, o que aconteceu? Descobri que a Silviane sabe falar sobre o assunto. E que eu preciso desse assunto. Ainda mais isso, né, Silviane, que a gente estava conversando antes. Então, eu vou apresentar aqui a Silviane. Ela já trabalha no Sebrae há bastante tempo. Ela trabalha na área de tanto das startups, também é do Sebrae, Silviane? Tanto startups, né, que ela vai explicar rapidamente o que é, porque não é o nosso foco de hoje, né? Ela só vai dar um planzinho assim, existe isso aqui, né? Pra outro dia pode ser que a gente converse sobre esse assunto.
Mas ela é uma estrategista, né, de negócios mesmo, de vários tipos de negócios, né? Inclusive, a gente bate alguns papos sobre os negócios aqui que eu estou pensando para 2021. Foi ela que me ajudou a não fazer o mau negócio no ano 2020, né? Então, ela é uma estrategista. Nós, então, nessa noite, temos a possibilidade de estar conversando com alguém que tem experiência de verdade no mercado, em diversos nichos. Ou seja, um monte de fantasia que reina na nossa cabeça, não reina na cabeça dela. E daí ela já diz, ó, nada a ver. Aqui, ó, por aqui, vai por aqui, não vai por ali. Então, ter uma pessoa com essa mente é essencial, porque senão a gente coloca muito tempo, energia e dinheiro em coisas que vão por água abaixo, né? Eu sempre coloco esses 3 pontos no mínimo: tempo, energia e dinheiro vão por água abaixo, né? Então, vocês aproveitem que vocês estão ao vivo. Depois, lá na nossa comunidade, nós podemos falar mais sobre isso. Vocês vão poder mandar perguntas. Eu vou poder conversar com a Silviane. Quem sabe ela vai dar algumas melhores orientações de caso a caso de vocês que estão na comunidade. Esse é o plus, esse é o diferencial de quem está na comunidade. Consegue conversar com os nossos maravilhosos contatos, né? E por que mais eu te convidei, Silviane? Foi por causa dessas questões, né? Quer falar um pouquinho mais sobre você? Eu penso, Paula, prazer, né? As meninas que estão aí que não me conhecem, boa noite a todas. Muito obrigada pelo convite, Paula. É um prazer estar aqui com vocês e tentar contribuir de alguma forma, e eu espero que eu consiga fazer isso. Mas falar sobre mim, eu acho que não é importante. O importante é falar sobre as coisas que eu vi, sabe, em todo esse trajeto, que podem contribuir com o negócio que vocês estão pensando em realizar, estão pensando em concretizar, porque vocês são as profissionais que concretizam a cabeça das pessoas, né? Que vocês fazem as pessoas colocarem as coisas para fora. E agora vamos colocar esse negócio de vocês aí para virar um foguetinho, né? Isso. E como então, eu só estou falando da live da semana passada e estou falando da live da semana que vem, porque a demanda da minha comunidade era exatamente empreendedorismo e como colocar esse empreendedorismo em sua realização. Então, por esse motivo, eu criei uma trilogia de lives. Primeiro foi com a Fabiane, depois com a Silviane, depois vai ser com a Juliana. São 3. Para conseguir falar sobre um assunto muito importante, a gente não consegue fazer uma única live com uma única especialista. Precisamos de vários contatos. Isso é muito importante. Então, hoje, pessoal, vocês que estão ao vivo, vocês podem deixar as suas dúvidas do que vocês estão planejando, já podem deixar aqui no chat, porque eu vou lendo e vou passando para a Silviane. Do que vocês estão planejando para 2021, quais são suas dúvidas, vocês já podem começar a colocar as suas dúvidas aqui, né? Porque eu fiz 3 principais perguntas para a Silviane, mas nós vamos colocar as perguntas de vocês. Eu sempre digo assim, venha ao vivo, porque é ao vivo que você tem a possibilidade de fazer as suas perguntas e elas serem respondidas. Depois, já fica para depois, porque esse negócio de depois não dá muito certo, não. É mais no aqui e agora mesmo. Então, eu estava conversando com a Silviane, que não é a primeira live, nem a segunda, nem a terceira, que alguém me pergunta assim, Paula, como atrair, né? O nome é atrair, engajar e a pessoa, né? Realmente começar o seu trabalho terapêutico comigo. Porque eu já tenho feito algumas coisas nas mídias sociais, mas parece que não tem aderência, né? Eu me coloco lá, mas não está criando aderência. Mas daí, conversando aqui com a Silviane, não existe uma bolinha mágica do que fazer. Primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico, né? Do que é que tá dando errado e do que é que tá dando certo, não é assim? E a Silviane vai começar, então, com a pergunta assim, como que é a nossa avaliação, né? Como é que nós podemos colocar no papel, ou no Excel, ou numa planilha, essa avaliação do que nós já fizemos até então, para daí, então, começar uma estratégia verdadeira
dê uma boa realização. A Priscila já colocou aqui, a Priscila, ela é da comunidade, ela é psicóloga, e ela colocou aqui: quero criar um curso online, quero saber como manter a audiência do público. E já disse que está amando a aula. Que bom. Joia, Priscila, vamos lá. Começo? Pode, maravilhosa. Olha, Priscila, obrigada por tua participação. Como é que você vai trazer público para a tua aula? Criando conteúdos que chamem a atenção. A Paula mesmo tem feito bastante conteúdo, tem disponibilizado bastante material para que vocês possam acompanhá-la. Os outros empreendedores que eu tenho trabalhado, eles usam muito essa questão de vamos disponibilizar conteúdos que agreguem para que a pessoa saiba o quanto eu sou capaz. Então, de alguma forma, você precisa disponibilizar a sua capacidade, a sua habilidade para esses seus pacientes, seus possíveis clientes, mas antes disso tudo, você já tem determinado qual é o teu nicho, com quem você vai trabalhar, define o teu público, qual é a tua melhor habilidade para que você não dê tiro na água, né? Porque tiro na água, você bate, ele escoa. Fala, Paula. Já ia falar disso, né? Que, por exemplo, esse ano eu fiz um teste sobre para falar de conteúdos com mães. Percebi que eu não tenho aderência, né? Não tenho assim aquela vibe, aquele desejo interno de conversar com mães. Aí eu fiz mais um teste para conversar com gestantes. Percebi que sim, dá para criar conteúdo, tal, mas não é uma coisa que mora no meu coração. Então, eu acho que é disso que você está falando, né? Às vezes tem um público, você fala, cara, esse público é muito top, esse público não sei o quê, esse público dá dinheiro, esse público tem muitas pessoas precisam, mas se você não tem a vibe para conversar com aquele público, como é que faz? Não faz. Abandona porque é dinheiro jogado no lixo. Escuta de novo, calma aí, deixa eu escutar. Abandona porque é dinheiro jogado no lixo. A gente precisa conhecer quais são os nossos limites e as nossas potencialidades. É com isso que vocês trabalham, né? Vocês da área da psicologia. Então, é importante que você conheça qual é a minha melhor qualidade e qual é a minha maior limitação. Não atue no campo das suas limitações, porque a gente tem aquela questão que a gente corre o risco de, em alguns momentos, fracassar? Sim, 99% das vezes. Mas quando acertar, tem que acertar na mosca, né? Pegar ela voando. Aqui, você falando de criar conteúdo, a Janine, que também é da nossa comunidade, ela falou aqui, e eu também sofro disso, da mesma coisa, tá, Janine? Eu não tenho paciência para manter, assim, aquela coisa de ficar postando diariamente e tudo mais. E eu também não tenho muita paciência para isso, não, sabe? Eu vou dizer o que eu faço, anota aí, para daí a Silviane também dar mais algumas orientações. O que eu faço, porque eu não tenho paciência. Eu crio um vídeo raiz, por exemplo, esse. Esse aqui é um vídeo raiz, é um vídeo de conteúdo falando tudo o que eu acho de muito importante sobre aquele assunto. Sem querer esgotar o assunto, claro, porque é inesgotável. E desse conteúdo raiz, eu tiro as pílulas. Então, eu tenho um editor e eu fico lá editando horas, tirando os melhores momentos desse conteúdo. E assim eu vou soltando por dia, numa lógica, né, para a pessoa ir aprendendo esse conteúdo, se interessando para assistir o conteúdo raiz e os outros conteúdos que eu já tenho no meu YouTube, no meu Instagram e tudo mais. E de vez em quando, né, eu tenho um lapso de humor, mas isso aí eu sei que está errado, né? Tipo, um lapso de humor de fazer uma postagem diferente, né? Assim, uma postagem que deu no dia. Mas dizer que eu tenho um cronograma fixo, assim, eu já tentei. É muito chato. Concordo com a Janine, não tenho paciência. A Priscila aqui também tá falando, olha, eu canso. E eu também não sei, Silviane, se é verdade, aí você vai poder falar sobre os negócios que você conhece, se é verdade que as pessoas seguem e se importam tanto assim com a gente publicando coisa todo dia. Olha, eu particularmente, aí é uma opinião minha, né, pessoal,
eu não consigo, é muito conteúdo para pouca cabeça, então a gente não tem tempo para acompanhar tudo. Mas em algum momento você precisa se tornar referência, autoridade no assunto que você quer esgotar. Então você precisa achar quais são os seus canais. De repente não é o canal do Instagram, não é o canal do YouTube, não é. De repente o teu canal é outro. De repente você precisa estar onde o teu público está. Lembra aquela música? O artista vai aonde o público está. É aí que você precisa aparecer. Então, de repente, esse modelo de conteúdo não é o mesmo que todo mundo está usando. Para cada negócio e para cada formato é diferente. E às vezes não é a falta de rede social, né? De repente não é essa coisa de você dizer assim, eu não tenho paciência. Não, de repente não é, o teu público não é para isso. As pessoas têm outras atividades, têm outras coisas para fazer. Eu, por exemplo, não posto conteúdo o tempo inteiro. Não é o modelo que eu trabalho. O meu modelo é outro. Então, depende muito de qual é o teu nicho de mercado, de o que é que essas pessoas estão buscando. Porque quem busca conteúdo, vai aonde tem conteúdo. Mas e quem busca aquilo que você está oferecendo, busca aonde? Busca o quê? Tem que pensar em como a pessoa busca, né? Eu, por exemplo, eu vejo que tem... Quem já gosta de mim, tem paciência para assistir minha live. Quem ainda tem mais ou menos assim, não tem muito tempo, ou por algum motivo, assiste só as cápsulazinhas. E aí, se interessar por algum tema, vai atrás do restante. E eu sou dessas. Se eu tiver um vídeo para assistir, eu prefiro ler o texto. Inclusive, eu tive que aprender a escrever no meu blog, mesmo não gostando tanto. Porque tem muita gente que gosta de ler. Às vezes eu estou fazendo outra coisa e se eu estiver ouvindo, eu não consigo prestar atenção no que eu estou fazendo. Então, aquilo que vocês estudam na psicologia dos tipos de personalidade é muito aplicável ao negócio, sabe? Aquele que presta mais atenção no que ouve, aquele que presta mais atenção no que vê, naquele que presta mais atenção no que faz. E aí é ver qual é o modelo de cliente que você quer, se ele está em qual desses desenhos de perfil e trabalhar em cima disso. Eu acho que a primeira coisa é definir o que é que eu vou fazer e para quem eu vou fazer. Então, eu vou anotar isso, porque você falou que isso que a gente já estudou é muito óbvio e importante. Se a gente sabe que o nosso público, ele é mais do fazer, vou anotar, do fazer, do ver, né? Fazer, ver e... Ouvir, sentir, né? Existem várias... Os sentidos são todos aí, né? Porque com o olfato a gente não trabalha, porque não tem como, principalmente na internet. Eu, por exemplo, que eu utilizo técnicas, eu imagino que o meu público tá muito ligado ao sentir e o fazer, né? Mais do que ver. Eu imagino, só que, por exemplo, quando eu vejo o pessoal fazendo oficina comigo, eu vejo também que existe um público que só quer ouvir e ver. E aí, aquele público de podcast, né? Nem é de vídeo e nem é de live. É um outro público aí. Podcast, Nossa, então por isso que tem tantas ferramentas, né? E a gente fica tudo doido. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem no nosso principal, porque se for 20% do meu público que gosta de podcast, como é que eu vou criar vídeo, podcast, a não ser que eu tenha um mega equipamento, né? Um mega equipamento, um só para podcast, um só para, né? Bastante equipamento. Daí, é muito mais fácil você ampliar o alcance do teu trabalho do que o número de ferramentas que você vai utilizar, porque senão você não vai dar conta de gerir tudo isso. Então, é preferível você nichar o teu negócio pelo aquilo que nas startups a gente chama de core. Qual é o coração do negócio? Qual é o core? Qual é o produto, o serviço que eu estou entregando? E aí, a partir disso, eu defino para que lado eu corro, né? Se é muito melhor eu trabalhar com esse público tem condições de pagar, e onde está o público que tem condições de pagar o que é justo pelo meu trabalho. Ótimo. Então, as estratégias, elas são criadas muito em cima do que é o negócio para você, não para mim. Eu ouço o que é que o empreendedor, o empresário, ou a empresa, ou o profissional liberal traz,
ouço toda a história, aí a gente constrói uma planilha com todos os produtos e os serviços que ele tem, porque assim como uma loja, né, que a gente vai lá e a gente vê as prateleiras, ou a gente vai numa lanchonete e vê o cardápio, dos serviços você tem um menu, você tem um cardápio. E aí, quais são os serviços que você está oferecendo? Por quanto tempo? Quais são os ingredientes que ele tem? Porque às vezes o seu cliente não conhece os termos que você usa. Para aquele público que você está direcionando o seu trabalho, se você usar determinados termos, ele vai saber do que você está falando. Deixa eu perguntar sobre isso aqui, vou comentar aqui que o pessoal está falando. Eles estão começando a captar aqui a nossa informação, que eu também não tinha muito pensado nisso também. O Christian, né? Que legal, é isso que estou me inteirando no momento, dessa questão, né, de qual veículo é melhor para cada público. A Roseli, eu não consigo gravar, postar todos os dias, seguir o que a maioria estão fazendo. Também não consigo, Roseli. A Janine, entre post escrito e vídeos, prefiro o escrito. A Janine já é do ver, né? A Nádia, eu preciso ouvir e depois fazer um registro escrito. Registro escrito. Me ajuda a retomar e a refletir mais profundamente sobre o tema. Então, a Nádia é ouvinte e depois ela precisa ainda escrever, né? A Débora, ela gosta de ouvir e também ler. Nossa, então eu estou fazendo tudo errado gravando vídeo. Mas a vantagem do vídeo é que você cria essa aproximação para que eles consigam se expressar. Eles percebem que do outro lado existe uma pessoa, então você criou um vínculo com eles, né? Aquilo que a gente conhece muito bem, que é a questão de estabelecer os vínculos, e você precisa desses momentos. Mas na hora de passar o conteúdo, que aqui no bate-papo a gente vai conversando, não é um conteúdo denso, que é só matéria, ou só conteúdo, ou só alguma coisa que a gente vai ver junto. Mas são dúvidas que a gente vai esclarecendo. Mas quando você vai transmitir algum conteúdo, você precisa escolher como é que você entrega essas pílulas de conhecimento para você atrair o público que você precisa e mantê-lo depois. Que aí é aquilo que a gente comentava sobre o outro ponto da nossa conversa, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Que entre atrair é muito fácil, mas é muito fácil perder também. Isso, vamos falar sobre... Então, a gente já deu algumas... percebe que nós vamos ter que aprofundar isso, pessoal, lá na nossa comunidade, tá? Eu vou pedir um help para a Silviane para ela nos orientar. E você que está assistindo agora ou depois desse vídeo, que fica mais ou menos disponível uma semana, eu vou deixar, vocês podem pedir, né? O nome dela é Silviane Del Conte Cury, vocês podem procurar no Instagram, você pode entrar em contato com ela, você pode fazer, né, um diálogo, você pode contratar a Silviane para fazer um plano estratégico 2021. Claro, eu estou contratando Silviane para fazer um plano estratégico 2021. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, o que você faz, Paula? Eu falar, se você estiver disposto a fazer o que eu faço, porque eu faço, né? Já errei muito e sei que sozinha não vai para frente, né? Então, eu, para 2021, eu vou fazer um plano estratégico com a Silviane. Então, fica aí o convite para vocês, se vocês quiserem uma referência, é a Silviane nesse sentido. E, voltando aqui ao que a gente estava falando, atrair, manter e manter, né? O do atrair a gente já falou, a gente tem que pensar como melhora o público, como é que o público absorve esse conteúdo, e também tem que ter a ver com você, né? Porque se você não gosta de escrever e vai querer atrair o público que precisa ler, como é que faz? Vai ter que achar alguém que escreva, ou você vai ter que se disponibilizar a escrever. Você mesma disse, você não trabalha sozinho, então é a hora que você contrata serviços, traz parceiros, para que o negócio realmente cresça, né? Porque é muito comum, principalmente nas profissões autônomas, né, que são os profissionais liberais da psicologia e de outras áreas, é muito comum imaginar que precisa sempre trabalhar sozinho, porque é uma profissão solitária, né?
E quando, na verdade, a gente não dá conta de tudo e precisa trazer para perto outros profissionais para agregar naquilo que a gente não é capaz. Então, um trabalho meio que na colaboração é muito interessante. Existem alguns modelos de contrato que lidam muito bem com isso. Ah, ótimo. Que é os contratos chamados de contrato de vesting. De veste? Vesting. Vesting. Então é para tipo quando eu preciso contratar alguém para escrever alguma coisa para mim. Você pode fazer um contrato normal, né, de pagar por hora ou pagar pelo pacote de serviços, ou pode fazer um contrato de risco, que é o contrato de vesting. A pessoa investe o tempo dela e ganha um percentual estabelecido em comum acordo daquilo que você fizer a partir do que ela trabalhar. Ah, tá. Aí você achar esse vesting aí. Não é. As startups funcionam somente dessa forma. Ah, as startups funcionam assim. Funcionam, e alguns entram depois de 1 ano ou 2 no contrato social da empresa, né, da startup, e outros não, que aí é uma questão de opção. Às vezes participa só do lucro mesmo. Mas aí, dá uma dica pra gente, porque a primeira dúvida que me surgiu aqui é onde que eu vou achar essa gente? É o que mais tem. É o que mais tem. São pessoas que querem mostrar trabalho, que querem que o trabalho fique conhecido e precisa de pessoas que mostrem a cara, que mostrem o serviço para que. Então, existem profissionais da área de mídias, tem profissionais da área de trabalho com vídeos, de edição de vídeos, tem bastante coisa interessante, conteúdo. Mas aí entra em contato lá, por exemplo, no Sebrae, no setor da startup, para ver se. Olha, tem um site que lá você pode colocar. Eu não costumo utilizar, não, porque eu tenho uma articulação bem grande, eu conheço bastante gente, então quando eu preciso, a gente puxa a cordinha e vê quem está na ponta. Isso. Mas tem um site chamado Get Ninjas. Get Ninjas. Como é que escreve? GET Ninjas. Gato, elefante, tatu, ninjas. Anota aí, gente. Porque assim, aqui. Lá tem serviço de tudo quanto é tipo que você imaginar, de todo formato. Você pode oferecer o que você quiser ali, que ninguém vai te xingar. Ai, que bom. Porque assim, o pessoal que me segue é de todo lugar do Brasil. Amazonas, interior do Pará, lá. E não é em todo lugar que tem alguém que você puxa o fiozinho e tá sabendo quem que é, né? Mas eu atendo startups do Brasil inteiro. Pelo MIT. Pelo MIT, eu já tive contato com startups de Manaus, de Recife, do Mato Grosso, de Goiânia, de Minas. Então, assim, do Rio Grande do Sul, da Bahia. É bom saber que tem, que dá para achar pela internet mesmo, né? Tá. Ó, aqui, antes de fugir do assunto do atrair, né? Teve uma pergunta aqui. Antes de chegar no manter, né? A Regiane, aqui, ó. Ela tem uma ideia, né, de um negócio, e ela gostaria que a Silviane comentasse como transmitir o core do negócio nas mídias sociais. Como que eu vou transmitir tudo que eu ofereço ali? Como que fica mais organizado, melhor para o público entender? Porque eu, por exemplo, eu sei que no mesmo vários públicos, ninguém entende nada. Então, e aí quando você tem uma opção muito grande, é como quando a gente vai numa loja comprar um sapato, né? Quando as opções são muitas, a gente demora mais e acaba saindo sem nada, porque sai pensando ainda no que vai fazer. Então, você precisa realmente definir qual é o produto que eu entrego, qual é a melhor opção para o maior número de pessoas. Por exemplo, eu tenho lá 10 serviços diferentes, né? Então, às vezes a gente não chega a tantos, mas às vezes a gente chega até mais. Então, eu tenho 10 serviços. Para os clientes que eu quero alcançar, qual deles tem maior necessidade agora, neste momento que nós estamos vivendo? Olha que pergunta linda. E aí você olha para o momento, para as necessidades do teu cliente e oferece o produto que mais se adapta à situação geral, para as pessoas que você quer atender. E depois você oferece os outros, que a pessoa vai descobrindo as outras coisas que você faz.
Ótimo. Então, a gente tem várias coisas, mas a gente foca no que vai atender a demanda imediata. Exatamente. A gente vai induzir ela a comprar um e daí conhecer outros. Porque é onde você vai criar autoridade sobre aquilo, né? Você acaba sendo referência naquele assunto, naquele tema, para que você possa, então, atender as pessoas de uma forma mais direcionada. Porque quem atira para todo lado perde o alvo, né? Adorei. Eu já tirei tanto para todo lado, já, vixe. Por isso que daí eu parei. Não dá, né? A gente perde as balas. Não dá. Tá, ótimo. Então, eu até anotei aqui, né? O que eles têm de necessidade agora. O pessoal tá gostando muito da nossa live, tá? Eles estão elogiando bastante. Eu quero ver esses comentários. Depois vai ficar tudo gravadinho aqui. E, tá, nós já falamos aqui, então, para atrair, né? Quais são as reflexões iniciais que nós precisamos ter e para manter, né? Para continuar na audiência, igual a Priscila perguntou, né? Eu acho, especialmente acho difícil manter, né? Você tem que. Eu acho que o ponto que você já falou tem algo aí. Mas aí você vai falar com mais precisão. A pessoa se vincula não necessariamente só ao seu conteúdo, ela se vincula a você como uma pessoa. Né? A imagem acaba que você tornando uma imagem pública, né? Isso, a imagem pública que tem atrai mais do que o conteúdo. Por exemplo, eu vou falar aqui, a gente está falando aqui sobre estratégia. Tem um monte de gente hoje, eu vi vários convites de lives falando sobre estratégia. Não é só aqui na nossa comunidade que a gente está pensando que a gente tem que planejar ano que vem. Inclusive, nós já estamos atrasados, né? Porque planejamento começa lá em outubro. Né? Você tem um planejamento, ó, já começa bem antes, não é em dezembro que a gente planeja 2021, é em setembro de 2020. Então, ano que vem, nossa live vai ser em setembro, tá? Mas voltando, então tem várias lives com o mesmo tema, por exemplo. Então, o que faz assistir uma e não assistir outra, seguir um e não seguir outro? Muitas vezes é o jeito que a pessoa fala, se ela é simpática, se eu me agrado com o tom de voz dela. E tem várias coisas que a gente não tem controle. Imagine se vocês olham para minha cara e falam assim: essa Paula que ridícula. Olha a voz da Paula, meu Deus, não dá para assistir. Eu tenho controle sobre isso? Sobre tudo isso eu não tenho controle. Né? E o que vai manter aí os seus clientes, os seus pacientes ou, né, a sua audiência, né, que são três coisas distintas, mas muito ligadas, é justamente você estar entregando algo que realmente as pessoas querem. Então, a gente precisa fazer pesquisa para saber quais são as necessidades, quais são as demandas, ver se a gente tem como atender. Deixar sempre claro aonde que a pessoa cria um canal de comunicação que seja efetivo. Aonde que a pessoa te encontra? Como ela te encontra? Quando ela pode falar com você? Mantém um canal que ela possa te contactar no caso de uma necessidade ou de uma emergência para resolver uma dúvida específica, né? Porque a gente tem e é saber usar esses canais. Não pode deixar esperando, não é o caso, mas eu tenho percebido em alguns negócios que a gente recebe convites pelo WhatsApp, a gente recebe pelas redes sociais, e as pessoas mandam uma lista de serviços ou de produtos ou de alguma coisa que é para disparar. Como ela está mandando para mim, ela não coloca ali um telefone de retorno. Eu tenho no contato, mas e se eu quiser passar para alguém para divulgar, eu já perdi o próximo cliente, porque daí a pessoa vai ter que falar comigo e eu fico de intermediária, nem passo. Ótima orientação. Então, todo recadinho que eu colocar na minha lista de transmissão, eu tenho que colocar o link que a pessoa vai acessar, ou o meu link contato. encurtado para ela poder achar você no WhatsApp, ao invés de um número, porque o número ninguém quer salvar na agenda. Dá muito trabalho. Entendi. Então, tem que deixar ali toda vez, né, o meu nome e meu número lá nas comunicações. E se você não deixa o número, deixa o link, que daí a pessoa clica e já fala contigo ali direto, né? Que eu acho muito mais prático do que ter que salvar alguma coisa para falar com alguém. Que nem a gente entra nas páginas lá para falar com
as entregas que a gente adquire de alimentação ou alguma outra coisa, e tem um número de telefone, não tem um ícone para você clicar e ser redirecionado. Quem é que vai adicionar na agenda? Ninguém. E aí você tem que forçar a adicionar na agenda depois, quando você mandar uma oferta específica, não encher a caixa da pessoa com lixo. Sabe, se essa pessoa tem um perfil de aquisição semanal ou mensal, você manda de uma forma, faz um planejamento por nicho, sabe, por perfil. Você definiu os perfis, então faça o planejamento por perfil, respeite o seu cliente. Uma coisa que, né, que não dá certo, por exemplo, no nosso nicho, é ficar mandando mensagem para as pessoas, né, os atendidos, os que já foram atendidos ou os que são atendidos toda semana. Mesmo porque é um vínculo perigoso, né? Não, acaba mais incomodando do que trazendo retorno. Ótimo. E alguma estratégia para manter, então? Para manter aí, você tendo definido qual é o teu nicho, quais são os clientes que você vai trabalhar. Porque se você trabalha no individual, no atendimento corpo a corpo ali, né, dos seus pacientes, daí não são clientes, você atende pacientes, é o atendimento e os encaminhamentos que você dá, e isso vocês, melhor do que eu, sabe mais disso do que eu. Agora, se você está trabalhando com um nicho para alcançar mercado, para ampliar o número de pessoas para o teu negócio, seja no atendimento coletivo, ou seja para cursos, como a sua amiga, né, a sua aluna falou aí da comunidade, aí você precisa trabalhar de um formato diferente para que as pessoas encontrem o que elas estão buscando. Então, alinhar as expectativas de cara. Qual é a expectativa da pessoa quando ela te procura? Você tem que ter esse registro. Porque se você não atende a expectativa, né, é mais ou menos como se eu chegasse na farmácia e encontrasse carne. Tá. Não volto mais. Existe por exemplo, comigo, um problema, né? Quando o conteúdo não é perpétuo, vamos dizer assim, não é constante, existe um problema comigo que às vezes as pessoas demoram muito para descobrir aquilo que eu ofereci. Por exemplo, eu ofereci um produto de gestante, né? Um produto gratuito no Telegram, estava só testando. Já tem 3 meses. Já acabou, entendeu? Já fiz o teste, já avaliei, tô, né, planejando para 2021. Rodou o seu protótipo e já validou. Já rodei o meu protótipo. A pessoa brotou hoje. Aí eu falei para ela, olha... Aí é a hora que você pega e substitui ou agrega uma nova foto lá no perfil, dizendo vagas esgotadas. Porque aí você não diz que não existe mais, você diz que as vagas esgotaram, porque você valoriza o teu produto. Vou colocar agora. Porque você cria na pessoa a necessidade de conhecer o resto do teu trabalho, porque aquilo que ela queria já não tem mais. Então, o que é que eu posso consumir aqui? E aí você não perde aquele cliente ou aquele potencial cliente, porque o difícil é ele chegar até você, né? Isso, aí eu fiquei pensando, poxa, né? Aí na primeira foto você mantém, né? E na segunda você coloca vagas esgotadas. Porque aí a pessoa continua te acompanhando para ela saber quando é que vai abrir novamente. Talvez não abra, talvez abra. Depende de quanto vai gerar de demanda. E aí é aquela coisa da expectativa. Se muitas pessoas estiverem na expectativa de algo assim, quem sabe, em algum momento, esse negócio brote novamente, né? Tá, entendi. E ainda que a gente tem um tempo aqui, vamos falar sobre o que a Nádia comentou aqui, né? Ela comentou lá no nosso Telegram da comunidade. Pivotar. Que trem é esse? É quase um trem, né? É quase um trem. Ele só não tem os vagões, mas é quase um trem. Pivotar, a ideia de pivotar é aquela coisa do pivô mesmo, da peça pivô.
sabe? Que ela é uma pelotinha e tem uma peça que vai por fora, enganchada nela com um bracinho. E o pivô é a peça que gira. Isso aqui é um pivô. Isso. No carro ele também tem, que é aquela peça que faz a roda se manter ali em equilíbrio, né? Virar e não tombar. Tá. Então a ideia é que o seu negócio é essa peça de fora. Ok. Para que lado que ela vai? Ela vai para o lado que o pivô girar. Só que você não muda o seu negócio. Você muda só a direção. Então, pivotar é quando você sabe qual é o coração do seu negócio, qual é o core, né? Eu quero, por exemplo, eu quero atuar com gestantes. É o que você não quer, mas vou fazer de conta que é isso, tá? Finge que eu quero atuar com gestantes. Isso. Eu quero atuar com gestantes. Então, onde eu encontro as gestantes e tal? Mas aí você descobriu que você quer atuar com as gestantes depois, no final da gestação, para evitar, por exemplo, uma depressão pós-parto. Tá? Então, você não vai trabalhar durante o período da gestação. Por quê? Porque você descobriu que você não tinha afinidade com aquilo. E aí, como é que você trabalha isso? Você vai trabalhar preparando elas para o pós. Então, são perfis diferentes, mas você não mudou o teu público, você não mudou o coração do teu negócio, porque você queria muito trabalhar com aquele público e é o que você sabe fazer, você estudou para aquilo. Por exemplo, a Paula, anos atrás, ela me procurou com o currículo dela, essa Paula que está aqui na nossa frente, eu estava numa organização sem fins lucrativos e ela queria rodar um projeto de arte e terapia lá. Lembra, Paula? 2013. Era com adolescentes, não era com adolescentes? Isso, 2013. Aliás, ela não me procurou. Eu cheguei, o currículo dela estava lá. Porque quando eu comecei a trabalhar, o currículo já estava. E aí, como a organização depende de recurso para algumas coisas nunca vem, né? Mas pensando na arte terapia, que é a formação, que é tudo o que você agregou de conhecimento mais pesado durante o teu trajeto profissional. Pensando nisso, você não mudou o teu conhecimento, você não mudou o core do teu negócio, você está mudando o formato de entregar ele para as pessoas. Exatamente. Você pivotou. Eu pivotei. Você pivotou. Porque você percebeu que você entregava muito mais resultado se você atingisse coletivamente e não individualmente. Então, aí é quando aí é aquela eureka, né? Eureka, me descobri. Então, quando você se descobre, aí você cria a autoridade, você cria aquela personalidade que as pessoas percebem que aquilo que é o que você faz, que te vincula, e a partir dali você começa a entregar. Então, você pivota quando você tem tudo isso de conhecimento. Por exemplo, eu sou graduada em serviço social, com uma pós em contabilidade. Então, assim, tem tudo a ver, né? E eu trabalho com startups, né? Já atuei, só que eu trabalho principalmente com os negócios que geram impacto para a sociedade. Então, tem tudo a ver. Eu não mudei o conhecimento que eu adquiri, eu pivotei na forma de entregar isso para a sociedade. Então, deixa eu tirar uma dúvida, por exemplo. Primeira pivotação que eu acho que um terapeuta tem, né? Ele tem um coraçãozinho dele. Então, vamos dizer que estamos aqui, todo mundo gosta da arte, todo mundo aqui é cuidador da psique. Então, esse vai ser o coração. Primeiro 3 focos que dá para você fazer é um atendimento, né? Parte de atendimento. O outro é você fazer cursos, né? Oferecer cursos para profissionais. E o que é a linha de, vamos dizer assim, que seria o segundo dedo, que seria estudos, né? Na psicologia existe um tripé, eu gosto de usar esse tripé da psicologia, que é o atendimento, é o estudo e é a supervisão. Não, são 4, né? Mas o estudo, a supervisão, que seria orientar outros profissionais, então tá junto com os estudos, e o outro pezinho é a sua análise pessoal. Para eu fazer o curso do Cuidador da Psique, eu foquei no pezinho de estudos e supervisão, né? Então, ficou 2 pés ali.
né? Sobrando, beleza. Mas tem um pé que ele é muito difícil para mim. Por exemplo, o pé do atendimento. O pé do atendimento, por exemplo, eu vejo as minhas alunas e eu mesma, às vezes, estou nessa jogada, né? Ah, mas eu atendo criança, adolescente, adulto e idoso. Como que eu vou colocar, pivotar, não sei se é esse pivotar nesse sentido, vou colocar conteúdo para explicar que eu atendo tantas demandas, entendeu? Ou não dá, eu tenho que focar em uma. Eu sempre digo para elas que a gente tem que focar em uma, ser muito boa em uma, e quem sabe depois. Até mesmo porque você, quando lida com criança, você tem uma bagagem de vida. Quando você lida com jovens adultos, você tem uma outra bagagem. Se você lida com mulheres vítimas de violência, você precisa de uma outra bagagem. E se você lida com idosos, aí você tem que ter um conhecimento muito maior, porque são limitações que a gente nem imagina. Então realmente não dá para ter todos. Não, você, a menos que você vá fazer aquela coisa da terapia tradicional. Aí você vai fazer aquele atendimento que todo mundo, todos os psicólogos oferecem e entrar na mesma linha de mercado. Agora, se você quer nichar, aí você precisa definir, se especializar em algo e mostrar para as pessoas que você é muito bom naquilo que você faz. Certo. Então tá. E como é que mostra? Certo. Com resultados, sendo visto, dando dicas. Sabe, não precisa fazer aqueles vídeos enormes, mas é colocando... tem sido muito comum as pessoas das áreas que não podem divulgar o serviço profissional colocarem algum tipo de informação que é relevante. Por exemplo, muitas pessoas agora está fácil de saber que existe a depressão pós-parto, mas antes ninguém sabia. A gente ouve falar da síndrome de Burnout. Poucas pessoas sabem o que é. Então, se por acaso é algo que você tem afinidade de trabalho, que é um perfil de idade que você vai atuar legal, começa a colocar informações para a pessoa se localizar naquilo e procurar um profissional. Porque ainda existem pessoas que pensam que procurar um profissional da psicologia ou da psiquiatria é para quem está louco. Infelizmente, ainda existem. E se a pessoa se deparar com uma informação de que aquilo não é um bicho de 7 cabeças e o profissional pode ajudar porque está falando de igual para igual sobre algo que ele não sabe o que é e vai te ajudar a resolver, é muito mais fácil você captar pacientes e depois os clientes para os outros serviços. Eu vou pegar aqui até o exemplo que a Priscila colocou, eu voltei aqui, que ela falou assim, meu público são mulheres e trabalhar com autoestima através de um olhar acolhedor e com técnicas para ajudar, por isso que ela está aqui no Cuidador da Psique, né? Então, seria, por exemplo, no caso da Priscila, né? Ela falou qual é o público dela, são mulheres. Ela não falou a idade das mulheres, né? Mas se ela falou mulheres, ela deve estar falando, eu imagino aqui na minha cabeça, né, pela descrição que ela deu, que ela está se referindo a mulheres acima dos 25, que já tem a família e já esteja perdendo a autoestima porque está beirando os 30, que aí é aquela fase que muita gente acaba se perdendo. É uma fase de surto, adoro. Eu imagino assim, né, pelo que eu vivencio, eu tenho uma noção de que talvez seja isso. Aí eu espero que ela confirme para você se é mais ou menos isso, entre os 35 e os 45, os 25 e os 45. Deve ser mais ou menos por essa faixa etária. Mas também tem adolescente que não construiu a sua imagem, né? E daí também também sofre tem muito. Idoso que não construiu a imagem adolescente ainda, né? Tem. Aqui, então, uma orientação para a Priscila, assim, para ela continuar com força, garra e coragem com esse público. É saber mais da idade, saber mais da demanda, saber mais das dores e saber muito dos concorrentes. Saber muito dos concorrentes? Dos concorrentes, porque existe uma coisa no mundo hoje dos negócios que a gente usa muito, que é o benchmark.
O benchmark é quando você olha para o outro negócio que faz algo muito próximo ou parecido com o que você faria, para que você possa fazer melhor e diferente. Ficou a dica aí, hein, gente? Então, assim, nesse caminho que ela está seguindo, a escola de você, que é da Ana Paula Padrão, tem muita coisa que ela pode dar uma aproveitada legal. Legal. Então, olhar os concorrentes, ver o que eles estão oferecendo, ver o que está faltando. E ver, porque assim, você vai sempre ver as pessoas oferecendo algum produto para alguma faixa etária, de alguma forma, e aí você descobre se é aquilo que você quer fazer, se é aquilo que você não gostaria de fazer de jeito nenhum, né, Paula? Que nem nossa conversa aquele dia. Não tem coisa que a gente não vai fazer, não. Não adianta pensar que vai dar dinheiro, porque não vai. A gente não quer fazer. Vai dar dinheiro para os outros, né? Porque o seu vai escoar pelo ralo. Vai. Vai. Então, legal. O benchmarking é muito importante você fazer. Eu fiz bastante isso quando estava pensando no negócio de gestante. Eu pesquisei bastante, quase cheguei a comprar alguns cursos só para saber o que tinha lá dentro, né? Também. E aí é a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Para ver o que melhor eu poderia oferecer, né? Porque eu queria oferecer um conteúdo bem. Eu acho que oferecer coisa boa, né, Silviane? Não dá para oferecer coisa ruim. Outra dica. Se você acha que você vai vender isso daqui por R$1 milhão, você não vai. Você vai ter que dar muita coisa para ganhar muito dinheiro. Você não vende pouquinha coisa, não. Porque senão a pessoa só te compra uma vez. Não adianta. O produto tem que ter tem que existir um produto, tem que existir o preço e a qualidade vinculada a isso, né? Senão. Você só consegue enganar uma vez a pessoa. Imagina. E é para isso. Eu comprei algo que não veio certo. Me falaram, mas você não reclamou? Não, perdeu o cliente. É bem simples. Tem muita gente que reage assim. Eu mesma sou dessas, eu nem retorno. Perdeu o cliente e é simples. Se vier me perguntar e tiver apto a ouvir, eu sou capaz de dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso. Mas se não, fica por isso mesmo. Então, vamos dizer assim, antes de eu ter mais umas 2 perguntas aqui. Se eu, vou falar de mim, que já tenho, né, o meu curso, beleza. Para mim, o meu curso, ele tá de vento em polpa crescendo e crescendo igual o filho, assim. Você já plantou e agora só tem que cuidar do filho para ele continuar, né, aí no caminho bom. Mas se eu resolver, porque eu falei que tem 2 pés ainda, né? Tem o pé do atendimento clínico e tem o pé da supervisão, foi isso que eu falei? Você falou supervisão, orientação, estudo e o atendimento. Tá. Se eu quisesse focar no pé de supervisão, por exemplo, seria pivotar, porque daí é um outro público? Sempre que muda o público, eu estou pivotando. Você pode pivotar se você trocar o seu negócio inteiro, ou você pode agregar serviços. Aí você cria o guarda-chuva. Tá. Você pivota quando você muda. Você não vai mudar. Se você acrescentar, você só está ampliando o leque, né? O seu guarda-chuva. Então, o que seria realmente na minha estratégia, estar pivotando? Que você mudasse você mudasse o seu produto, se você mudasse o seu público, se você mudasse a forma que você entrega. Depende de muita coisa. Você pode pivotar de diversas formas. Mas, normalmente, a gente muda o negócio em si. Tá, então se eu fizer campanhas, né, fazer um produto para atendimento ou um produto para supervisão, na verdade eu não estou pivotando, eu estou agregando coisas no meu... dando valor no seu produto. É isso. Porque as pessoas que já estão contigo nos outros serviços certamente vão querer esse também. Eu pivotei quando deixei de oferecer oficinas nas instituições e resolvi fazer infoprodutos. Exatamente. Tá. Ficou claro. Muita gente nessa pandemia pivotou, porque está tendo que entregar de uma forma diferente. E talvez não volte mais ao modelo antigo. Sim, entendi. A Nádia que fez a pergunta, ela fez uma pergunta aqui. Seria atender uma demanda de mercado ou demanda do seu público?
Não. Pelo que a Silviane falou aqui, Nádia, em sua pergunta, não. Ó, pivotar, vou dar o exemplo meu para você entender. Eu imagino você, ó. Imagine você que eu sei que faz oficinas, né, lá para a prefeitura. Então, pivotar seria deixar de oferecer oficinas para a prefeitura, né, ou não fazer, né, por algum motivo, ou fazer ainda, né, mas aí criar um outro produto, e seria você, então, vender online para outro público e outra coisa, mas você com todo o saber que você já utilizava lá na prefeitura, entendeu? O saber continua, a forma de entregar e o público é outro. Exatamente isso, Paula. Tirei nota 10. Ó, caneta. E assim, por experiência própria, eu gostei muito mesmo de fazer o atendimento nas instituições, eu gostava bastante. Mas não trazia dinheiro, né, Silviane? A Nádia, o que de repente pode ser interessante nessa pivotagem é ela começar a capacitar multiplicadores do serviço dela e ela ser um serviço de entrega dessas oficinas e não mais a executora, né? Nádia, você pegou a dica aqui da Silviane de você ensinar as pessoas a fazer, a aplicar as suas oficinas. E ela virar uma franquia dela mesma. E você vira uma franquia de você mesma. Nossa, Silviane, você nunca me deu essa ideia. A gente não sentou para conversar sobre isso antes, né? Mas legal, gostei dessa ideia aí, hein? Eu tenho muitas ideias de oficinas para virar uma franquia. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas que eu achei interessante. Ó, a Kátia já é cuidadora da psique, e ela está aqui numa dúvida. Ela já tinha me passado essa dúvida, mas eu acho que é um trabalho bem profundo. Ó, quem está começando e não sabe qual o público, não tem a prática, entendeu? Uma coisa é você pivotar depois que você já queimou a cara várias vezes em várias instituições com vários públicos, igual eu fiz. Ah, mas essa é uma vantagem das startups, que elas pivotam muito rápido porque elas arriscam nos protótipos de uma forma muito ligeira, para não perder tempo. Então, uma dica seria entender mais sobre startups? Para não ficar tanto tempo perdendo tempo? Porque eu perdi vários anos fazendo isso, entendeu? Eu acho que para ela, uma dica é ela olhar, olha, eu sei fazer isso, 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 isso. Sei fazer atendimento individual para criança, sei fazer para adolescente. Não, mas a pessoa não começou. Não, estou falando de quem nem começou, porque eu tenho... Não, mas ela vai começar a oferecer, porque quando ela fez o curso dela lá atrás, a gente sempre tem alguma coisa que a gente se alinha mais, né? Sim, a Kátia tem alguma coisa com crianças, essa experiência ela vai ter. Então, a tendência e pode ser uma experiência boa ou não. Por exemplo, eu fiz meu estágio dentro do atendimento a pessoas que fazem uso de SPA, que é substância psicoativas, né? Usuário de drogas. Foi muito bom para mim. Eu passei 2 anos lá dentro. Sabe, foi bom para quê? Para eu saber que eu não queria nunca trabalhar com eles, porque eu não tenho perfil. É simples, sabe? É você saber aquilo que te limita. E essa é uma coisa que me emborca, porque eu não via muito futuro. Sabe? É como se eu quisesse pegar o machado, cortar a cabeça do indivíduo e falar, cara, acorda para a vida. Sabe? E eu não ia poder fazer isso. Então, uma dica para a Kátia e para outras pessoas é ficar atento ao que gosta e ao que limita, né? Exatamente. Por exemplo, existem pessoas que é muito comum, as pessoas que têm problemas de alcoolismo na família quererem trabalhar com isso. É um erro. Porque aí você se envolve emocionalmente com o problema e não resolve. Você está dentro da demanda, né? Exatamente. Então, foge daquilo que está muito perto do que você vive e procura atender aquilo que você sabe que você gosta de alguma forma. Ou vai fazendo teste mesmo. Atende criança. Esse mês eu vou atender crianças, esse mês, né, os próximos 3 meses, e adultos. E aí vai modelando o teu negócio para poder fazer um teste, senão não tem como. E se você não tem pacientes ainda suficiente,
Tem tanta gente agora, neste momento de pandemia, precisando de atendimento, tem umas plataformas online, entra lá e se oferece para ser voluntária. Tem sim. Você testa sem precisar sair fazendo divulgação de outras formas, e em algum momento você pode vender o serviço. Inclusive, tem plataformas que pagam pelo teu serviço para isso. Legal, gostei dessa sua orientação, porque daí faz perder menos tempo, né? Por exemplo, ela não precisa ficar um ano atendendo criança para descobrir que gosta de criança, não. Ou adolescente, ficar procurando lugar que vai te dar um estágio, por exemplo. E não ter aquele apego de pensar assim, ah, meu Deus, não é isso que eu queria, agora eu faço o que com o coitado que eu estou atendendo? Indica para alguém, transfere, fala, olha, eu estou com uma limitação aqui, muito bom trabalhar com você, mas eu gostaria que alguém especializado numa área específica que te acompanhasse a partir de agora, e passa a bola. Ou que eu também digo para algumas alunas minhas, oferece o atendimento por um mês. Faz 4 sessões por pessoa, você já está dizendo que é por uma terapia breve. Ou você vai na instituição e vai lá experimentar mulheres que usam drogas, que é o, né, a instituição. Oferece por um mês, não fica 6 meses lá. Faz um mês, se avalia, vê se você gostou do ambiente, vê se você se sentiu bem, se é isso que você quer, né? Se vai te dar o retorno desse investimento. Olha, tem alguns investimentos de tempo da gente que servem para mostrar para a gente o quanto aquilo esgota energeticamente, quanto a gente sai dali. Eu tive uma prestação de serviço que eu fiz por um ano numa organização, eu trabalhava só no período da manhã. Eu chegava aqui, eu não prestava para mais nada. Eu saía de lá exaurida. E não era fisicamente, era mentalmente. E no coração também, né? Porque às vezes dói. Porque eram gestantes, adolescentes que foram postas para fora de casa por conta da gestação e estavam ali para não abortar. Então, eu chegava assim, sabe, esgotada. E é outra demanda que eu também não dou conta. Então, a gente tem que saber, né? Trabalhei com morador de rua, trabalhei com idoso, mas eu fui trabalhando e aprendendo, né, algumas coisas. Isso, então, legal. O primeiro passo é justamente isso mesmo. Legal. A Roseli, ela atende, só para a gente não se estender muito aqui, tá? A Roseli, ela atende adolescentes autistas. Ela falou assim, eu atendo crianças, adolescentes, onde introduzo os pais nesse processo. Como fica meu nicho? Esse já é o nicho, não é? Autismo? Tá muito bem desenhado, né? Tá muito bem desenhado. Pais, né? Onde introduzo os pais nesse processo. Se esse onde está afirmando que ela coloca os pais no processo, então ela está trabalhando o autista e as relações familiares dele. E isso é muito importante, porque muitos desses pais, às vezes, não sabem como lidar, né, com essas limitações. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Christian, Silviane, o Covid-19 trouxe à psicologia, o Christian, ele é psicólogo, tá? A psicologia, a modalidade do atendimento online. Quais as suas dicas para o profissional se adaptar e criar estratégias de sucesso nessa área? Então, é bem no nicho do atendimento online. Eu imagino que seja individual, o que o Christian está falando. Ou é também em grupo, Christian? Porque em grupo já é tá vendo? Outra. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, não. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Paula? Isso, uma coisa, outra coisa, né? Então, vamos imaginar que ele está perguntando de atendimento individual. Tem algumas orientações? Para o atendimento ou para a captação de pacientes? Para captação de pacientes. Porque o atendimento, eu dou as orientações lá no curso, né, Christian? Lá no módulo atendimento online, eu dou orientações éticas, técnicas, aplicativos e tudo mais, tá? Mas eu acho que o que ele quer é como fazer uma boa atração e conversão, né? Que é o nome, né? A pessoa realmente não só saber que eu faço atendimento online, mas sim, além de saber, marcar. Aí é aquela coisa dos passos, né, Paula? E agora eu vou falar que nem você, né? O primeiro passo,
é você lançar uma pergunta para as pessoas na internet, no Google, em algum lugar que as pessoas vejam, né? Você sabe o que é síndrome de Burnout? Ou você sabe o que é alguma outra dessas síndromes que todo mundo ouve e ninguém sabe o que é? E aí a pessoa faz lá a enquete, responde, você gostaria, você se identificou com algum desses sintomas? Você gostaria de ter uma sessão gratuita? Sabe, você traz para dentro. E aí depois você conversa com a pessoa, porque o diagnóstico, quando um psicólogo senta com um paciente para desenhar o tratamento, ele faz um inicial gratuito, não faz? Então faça esse inicial, alguns fazem. Mas faça esse inicial para essa captação, para criar o vínculo. Porque na internet é terra de ninguém, né? Eu, por exemplo, quando comecei a fazer o atendimento online, foi porque os meus alunos, que eu era professora da pós-graduação, e eu ia na cidade lá longe, tipo lá no interior de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina. E daí, geralmente, um desses alunos gostava muito de mim e queria fazer atendimento online. Então, eu não tive que divulgar esse atendimento online a princípio. Mas aí eu resolvi divulgar. E quando eu resolvi divulgar, eu atendi umas 2 pessoas gratuitamente. Não, 2 não, mentira. Ai, como eu sou mentirosa, tô esquecendo das coisas. Eu atendi 100 pessoas no primeiro atendimento gratuito. Tô falando para vocês da minha, porque eu gosto de testar as coisas, né? Vocês estão vendo. Eu atendi 100, falei que eu ia atender 100 pessoas, o primeiro atendimento de forma gratuita, e depois a pessoa, né, entrar em acordo comigo nesse atendimento e dar sequência no atendimento online. E dessas 100 pessoas, 2 ficaram. Por essa positivação muito pequena, eu delimitei que não existe atendimento online gratuito no primeiro atendimento. Não. Por quê? O que eu percebi, Silviane, no meu teste, né? Que tem muita gente que só consegue captar conteúdo gratuito. Ela não consegue entender que se ela quer um avanço para a vida dela. Eita, Silviane caiu. Calma aí, gente, Silviane caiu. Tá, Cristian, eu tô falando aqui para você e para o pessoal. A pessoa, às vezes, isso de ser gratuito, a pessoa não consegue entender que ela precisa avançar. E esse avanço não é de graça, né? Não é. Deixa eu falar com a Silviane aqui, gente, ver o que aconteceu com ela. Ela voltou. Ai! Estava terminando de contar aqui para o Christian que eu não tive uma boa experiência com essa modalidade, né? Pode ser que eu tenha feito qual que é o nome? Uma divulgação de uma forma que a pessoa entendeu que o atendimento todo seria online, gratuito. Mesmo bem óbvia e bem clara que eu disse que não seria apenas um encontro, mas as pessoas ainda foram lá para esse um encontro gratuito. Mas aí se você muda, ao invés de falar que é um encontro, se você disser que você vai no primeiro encontro, ou seja, no único encontro, fazer um levantamento de diagnóstico, ou um encaminhamento, ou um direcionamento, a pessoa fica claro que vai ser só aquela sessão ali e quiser finir. Se quiser mais que aquilo, aí tem que contratar. Ótimo, viu, Christian? E, pessoal, ficou aqui uma orientação. E para a gente terminar, né, a Kátia fez uma pergunta, mas ela já se respondeu aqui, e a Regiane. Silviane, poderia recomendar uma coisa, né? Ou links, ou modelos de startups para nos inspirar? Você cita bastante as startups. Ou então, assim, Silviane, gostei desse negócio de startup, eu quero saber mais. Onde eu busco isso, Silviane? Olha, o site do Sebrae tem muita coisa. O comunidadesebrae.com.br, que é um site, é um blog do Sebrae,
Tem muito conteúdo, inclusive inovação em diversas áreas, inclusive em academias, sabe? Quando você fala de inovação, tá tudo ali. Depois eu mando o link para você, aí você dispara para eles. Os cursos do Sebrae tem muita coisa gratuita, viu? No site. Não precisa dispor de din-din para isso, nem fazer um investimento alto para saber do que se trata. Tem bastante coisa bem legal, gratuita. A Endeavor tem também, que aí a Endeavor lida mais com impacto, e quando fala de impacto é ser humano, então ser humano é a nossa praia aqui, né? E tem eu costumo acompanhar muito o material do ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial de São Paulo. Eles trabalham com startups que lidam com impacto social. Porque o trabalho que vocês prestam para a sociedade, se vocês começarem a se posicionar como um negócio de impacto e perceber que vocês estão trazendo qualidade de vida para as pessoas, e isso gera muito impacto social e econômico, vocês mudam principalmente a maneira de se apresentar. Porque eu não vejo o trabalho desse setor de vocês como apenas uma terapia. É o que realmente faz com que a sociedade gire de uma forma equilibrada. Então, é impacto. Então, é um posicionamento diferente. Nossa, você abriu até um leque para uma próxima live, né? Ai. Eu avaliei alguns projetos do norte dos Estados Unidos no mês de outubro, que eles estavam dando $25 mil para startups. E aí, startup, agora, resumidamente, né, não é só isso, mas é todo negócio que tem a capacidade de atingir ter um alcance muito grande de pessoas, um volume grande, no menor tempo possível. Então, e muitos deles eram profissionais da psicologia na questão do posicionamento profissional, para as pessoas conseguirem ultrapassar esse momento de esgotamento mental por conta do Covid, que as pessoas não sabem se redefinir, se redesenhar, né, se redirecionar. Ótimo, Silviane, você deu falou várias coisas importantes, o pessoal está agradecendo bastante, você deu até essa referência aí. Acho que Christian e o pessoal também, né, está falando aqui, dá uma olhada nesse material, né, para poder se lançar aí, né? E a Kátia, faz sentido, por exemplo, trabalhar com saúde mental de funcionários de empresa, faz toda a diferença no nosso trabalho. A gente muda o impacto dentro da empresa, o nosso trabalho. Muda, e aí tem um curso gratuito da Itaú Social, que é quando a gente faz o cálculo do ROI. Ah, Itaú Social, deixa eu anotar. Isso. E é gratuito, você faz a inscrição lá. É o ROI social, porque é o ROI de qualitativo, e não você transforma em números os resultados psicológicos e sociais que o teu serviço entrega. ROI social, eu procuro nesse Itaú Social, né? Isso. Repete novamente do Sebrae. Isso, e aí os links do Sebrae. Qual que é a comunidade? comunidadesebrae.com.br/inovação. /inovação. Não Tem precisa outros de conteúdos lá, tem conteúdo de mídias, tem conteúdo de outras áreas. Mas o /inovação, se você não colocar o inovação, você cai no geral. Se você entra no inovação, aí você vê os conteúdos que estão voltados para a questão da inovação. Ótimo, até deixei escrito aqui no nosso chat para ficar mais claro. Ótimo. Então, Silviane, o pessoal está agradecendo muito a sua live. Eu acho que quem assistir essa live vai ter um norte claro, de pesquisa, porque eu sempre digo, gente, os tijolinhos não estão colocados no chão. Os tijolinhos estão espalhados por aí. E a gente está trazendo areia e cimento para grudar agora, né? A live, ela é para mostrar onde tem os tijolinhos, você vai ter que juntar os tijolinhos, entendeu?
e começar a colocar cimento, que é investimento de energia, tempo, dinheiro, né? Investimento, colocar areinha, você vai colocando lá. Tem muita coisa gratuita, como a Silviane mesmo colocou. E como eu sempre gosto de falar, depois que você se alimentou da gratuita, possivelmente você vai precisar de uma paga. Vai precisar de alguém que pegue na sua mão e fala assim, 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 porque você ainda não conseguiu ver o assim, 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 né? Então, alguém que construa com você, né? Você comprou as pedrinhas e agora você precisa de um pedreiro. Aí, esse pedreiro precisa ter experiência, né? E a Silviane é uma pessoa de muita experiência que eu confio bastante, por isso que eu a convidei. Muito obrigada, Silviane. Você acho que alimentou com um conteúdo muito maravilhoso a nossa live de hoje, né? E eu só tenho a agradecer como o pessoal que está agradecendo aqui para nós. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês e eu permaneço à disposição, só dá um grito que a gente volta. Isso, sigam ela lá no Instagram e bora lá. Bora lá. Um beijo para vocês. Ah, e Feliz Natal, né? Porque agora na segunda-feira já vai ter passado o Natal. E na próxima segunda-feira tem mais uma convidada para a gente encerrar essa trilogia, né? De conteúdo para pensar 2021. E ano que vem nós vamos fazer esse conteúdo próximo de setembro para ter mais tempo para pensar o que vai ser 2022. De repente a gente faz um planejamento coletivo. Não é na última semana do ano que a gente pensa o próximo ano. Se a gente está começando isso hoje, a gente vai demorar janeiro inteiro e talvez fevereiro para tomar as decisões. Bem né? isso. É bem isso, não é? Então tá bom. Feliz Natal para todo mundo e até mais. Até a próxima segunda. Até. Tchau, tchau. Tchau.